aqui para mais um encontro, né? E vamos fazer a nossa prece, como de costume. Então vamos buscar a nossa paternidade divina em Jesus, a proteção, o amparo para todos nós. Que os nossos desejos, os nossos anseios sejam capazes de atrair a companhia de amigos espirituais que possam interagir conosco através da intuição, da inspiração e, desta forma, ordenar o nosso encontro, o nosso estudo à luz do Divino Mestre. Que assim seja. Bom, hoje nós estamos aqui num encontro especial, né, porque o Dolfim participou do encontro de pesquisadores, historiadores espíritas. Espírita? Mas tem livro aí, né? Chama INLIP. Encontro da Liga de Pesquisadores Espíritas. Ah, tá, muito bem. Aonde foi esse encontro, Dolfim? Foi em São Paulo, na sede do Centro de Cultura e de Pesquisas Históricas, o CCBPE, Eduardo Carvalho Monteiro. E esse encontro é feito de todo ano? Como é que é a periodicidade dele? É um encontro anual, um encontro nacional, é importante nós falarmos sobre isso, né, da Liga de Pesquisadores. Um encontro anual. O que é isso? Um computador. Vai ficar esse barulho? Vou ocupar. Então é o 8º INLIP. Sim, mas é um oitavo. O título desse encontro é Espiritismo na Atualidade, das Práticas Cotidianas Isso aí na gravação aí para TV. ao Meio Acadêmico. Inclusive. Como é que é? Espiritismo na Atualidade, das Práticas Cotidianas ao Meio Acadêmico. E esse encontro sempre gera um livro? Perfeitamente. Esse encontro sempre gera um livro. Você está trazendo um livro aqui, mostra aí para a câmera. Esse livro foi lançado nesse ano, O Espiritismo nas Ciências Contemporâneas. Esse livro tem uma série de artigos que foram apresentados no 7º encontro, que foi o ano passado, e também no 3º encontro da Liga. Então são textos selecionados. Esse aí é que volume? Esse aqui é o 4º volume, porque a partir do 4º encontro é que começou a fazer essa publicação. Isso. Certo. Dolfim, e assim de uma maneira geral, como é que foi o encontro? Foi um encontro muito produtivo, muito bom, porque a natureza da Liga é uma liga onde se reúnem pesquisadores, a maioria desses pesquisadores ligados à academia, à universidade. Então são mestres, doutores, mestrando, doutorando, professores, pesquisadores, cientistas, de modo que o nível é muito grande. Uma outra questão também que é muito importante destacar... E assim, e é só da área de história? Não, é uma liga de pesquisadores. Então alguns são físicos, outros então, são na verdade, a liga, como é que é o nome da liga? Liga de Pesquisadores. Inicialmente era uma liga de historiadores. Certo. Então, hoje ela agrega todas as áreas do conhecimento. Tanto nas ciências naturais, como nas ciências Isso a partir de quando? Porque já está no 8º.
encontro, né? O quarto encontro. A mudança se deu no quarto encontro. Então, no quarto encontro já vi muitas novidades, né? Sim. Mas a área da história serviu para lançar ideia, né? Perfeitamente. A sua área também estaria, né, Gerson? O Gerson é publicitário, né? Daí sim. A comunicação, né? Comunicação. E como que, assim, número de participantes grande, né? Antes de falar do número de participantes, eu gostaria de salientar que, para participar desse encontro, apresentando trabalhos, o pesquisador primeiro submete o seu trabalho, que tem um período das inscrições e submissão de trabalhos, como um encontro acadêmico. E esses trabalhos são aceitos ou não. Então, o primeiro passo é esse. O trabalho ele segue. Todo trabalho que é apresentado tem que estar de acordo com as normas da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É igual nas faculdades, né? Igual nos encontros, universidade, produzido por associações, né, de pesquisadores nas universidades. A partir daí, tem um comitê científico, né, que seleciona os textos, que fazem algumas contribuições para os pesquisadores e faz a programação do evento. Né. Nesse ano nós tivemos, em termos de público, uma média de 200 pessoas. Público. Isso não quer dizer participante direto. Se formos contar os trabalhadores, os pesquisadores que apresentaram trabalhos, esse número é maior. De público, uma média de 200 pessoas. Certo. E o que é mais interessante, de várias regiões do país. Então lá eu tive contato com uma professora de Maceió, pesquisadores do estado de Goiás, várias regiões do estado de São Paulo, pessoas de Brasília, Uberlândia, né? Então várias regiões, Uberaba, né? Belo Horizonte. Então tinha pesquisadores de várias regiões do país. Isso é muito bom para o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina. Então é um encontro muito representativo, né? Esse encontro nacional. Apesar do número reduzido, se formos pensar em 200 pessoas, mas um encontro muito representativo. Sim. E o que é mais importante, pesquisadores espíritas ou simpatizantes ligados à universidade. A maioria desses pesquisadores são ligados à universidade, com pesquisas, seja na área do mestrado ou no doutorado. E você também apresentou um trabalho. Sim, Né? apresentei o trabalho, fruto de uma pesquisa desse grupo nosso, Reflexões Espíritas, porque nós temos uma reunião que é às quartas-feiras, né, das 9 às 10, Sim. e fruto desses nossos estudos, eu fiz uma pesquisa intitulada Evolução do Pensamento Científico e Método de Allan Kardec. Sim. A partir dos estudos que fizemos dos livros A Gênese, né, do primeiro capítulo da Gênese, começou ali os estudos dessa pesquisa. Depois também os estudos sobre o livro Obras Póstumas, aí o estudo sobre o livro dos médiuns e principalmente agora os estudos sobre a revista espírita. Sim. Então, a partir das nossas pesquisas, aqui das reuniões de quarta-feira, eu peguei e fiz uma busca e um trabalho sobre o método de Kardec. Qual foi a minha preocupação ao escolher esse tema? Eu queria entender quando se deu a evolução do pensamento científico
Quando é que o homem começou a trabalhar com o conceito de ciência? E isso desde a Idade Média. Porque o período que nós conhecemos como Idade Média, através do meu trabalho, eu como professor, eu leciono muito para os meus alunos que foi um período em que quem dominava o conhecimento era a igreja. Então, nessa pesquisa, eu quis aprofundar em que momento em que esse conhecimento científico que estava com a igreja, em que momento que houve uma ruptura do pensamento medieval para o pensamento moderno. Quando que o homem começou a buscar uma explicação racional para os problemas do mundo. E na pesquisa nós encontramos no século XVI, com Galileu Galilei, uma referência muito importante. Então, o Renascimento foi um período em que as ideias foram mudando, em que o homem foi buscando o método científico. E é no século XVII que há oficialmente a criação da ciência. Mas é no século XIX, pela pesquisa que eu fiz, é no século XIX que surgem as ciências, nos moldes atuais. A física, a química. No século XVII, no século XVII, porque Kardec foi século XIX. Século XIX. Tá. No século, eu ia falar, no século XVIII, foi o século do Mesmer, né? Do iluminismo, né? Dos enciclopedistas. Do Mesmer, do magnetismo. E do magnetismo. No qual Kardec também pesquisou. Trabalhou, né? Então, na Mas verdade, Kardec vai trabalhar no século XIX, tá certo? do século XVII até o século XIX, houve o quê? Toda uma preparação. De modo que no século XIX surgem várias ciências, nos moldes atuais, como a física, a química, a biologia. É nesse contexto que Allan Kardec vai fazer as suas pesquisas sobre o espiritismo. Nessa alavancagem. O século XIX é considerado o século da ciência. Só para você ter uma ideia. Né? Então, o pensamento científico do século XIX ele é muito forte. Havia uma efervescência muito grande em termos de pesquisa científica, em termos de uso do método científico. E aí, algumas palavras mágicas: observação, experimentação. Até no meu trabalho, eu usei um exemplo dos germes, que tem um pesquisador, o Francesco Reti, não sei se essa é a pronúncia. Ele fez uma pesquisa sobre a carne, né, quando ela entra em processo de decomposição. Ele queria saber o seguinte: se o germe se já estava na carne ou se ele vinha de outro lugar. Então ele coloca germes em frascos abertos e frascos fechados. Naquele frasco que ele fechou, não tem a presença do germe. Frasco fechado. O frasco aberto teve contato com moscas. Então as moscas trouxeram germes. Essa é a conclusão que ele chegou. Essa é a pesquisa dele. Só que ele fez a mesma pesquisa várias vezes. Isso é método científico. É isso que era utilizado exaustivamente no século XIX. E depois eles chegavam à teoria, formulavam a teoria. Então, do experimento, eles chegavam à teoria. Né? Das pesquisas, eles chegavam. Mas começava com o quê? Com uma pesquisa, com uma hipótese. Né? E aí a pesquisa ia confirmar ou não a hipótese. De modo que a ciência, ela se afirma, primeiro são as ciências naturais. Posteriormente, é que as ciências sociais, elas se desenvolveram. E, inclusive, foi na sociologia com Augusto Comte.
Só que as ciências sociais, na época, adotaram o mesmo procedimento das ciências naturais. Pesquisa, observação. Daí, o método foi chamado de método experimental. Quando nós pegamos Allan Kardec, o codificador usa a mesma expressão. Eu usei o método experimental. Mas qual é o método que ele utiliza? Ele faz entrevista com médiuns diferentes. As mesmas perguntas. Obtendo as mesmas respostas. Com espíritos também, né? Com espíritos. Claro, ele entrevista médiuns, mas na verdade ele entrevista os espíritos. Ah, sim. Mas utiliza de médiuns diferentes, com espíritos diferentes, obtendo as mesmas respostas. Aí Allan Kardec diz o seguinte: eu utilizei o método experimental. A diferença da ciência espírita das demais ciências é que o objeto de pesquisa da ciência é a matéria. É a matéria. E o objeto de pesquisa da ciência espírita são os espíritos. É o mundo espiritual. É aquele espírito. Nesse sentido, Allan Kardec se afasta das chamadas ciências positivas. Isso aí também, até por uns estudos que nós estamos fazendo aqui no Coen, quando estudamos centros de força, também conhecido por chakras, né, em sânscrito, o que é conhecido de centros de força, de chakra, por exemplo, André Luiz traz nas suas obras, né, também alguma informação, mas Kardec já nos citou isso daí. André Luiz traz. Mas o que se sabe, que vem lá dos orientais, é através dos videntes. Né? Agora, aí tem uma infinidade de videntes que vão vendo como que funcionam os chakras, como é que é a sua forma, a coloração. Então, isso também foi um método científico que acabou se reunindo informações de várias pessoas e que batem uma com a outra. Né, Jéssica? E Allan Kardec coloca isso como sendo a força da doutrina, quando as respostas são as mesmas. Quando há uma sintonia entre a resposta dos espíritos, quando há concordância nas respostas. Esse critério ele chamou de critério de verdade. Allan Kardec ele é muito claro em sua obra, no conjunto de sua obra, quando ele nos mostra que seria muito arriscado se ele tivesse trabalhado com um único médium. Seria muito perigoso. E também não seria uma pesquisa científica se fossem informações de um único espírito. Porque na pesquisa, o que ele descobriu? Que existem várias categorias de espíritos. E que os espíritos pensam diferente sobre assuntos diferentes. Então, ele foi buscar a opinião desses espíritos diferentes. Desses graus diferentes. E ele inclusive, chegou a uma conclusão que, para alguns assuntos, os espíritos que não têm conhecimento sobre determinados assuntos, eles não podem opinar sobre aqueles assuntos. Que para determinados assuntos, somente aqueles espíritos mais avançados, mais evoluídos, que denominou de espíritos superiores. Né? E são esses espíritos superiores que coordenam o trabalho de publicação do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e toda a obra codificada por Allan Kardec. Então, na verdade, ele buscou na fonte, ouviu a opinião de todos os espíritos, de categorias diferentes, e chegou à conclusão de que os espíritos superiores eram aqueles que tinham uma visão privilegiada e que, ao mesmo tempo, são espíritos mais próximos da verdade e, portanto, mais próximos de Deus. Muito bem. E cada pessoa tinha quantos minutos para apresentar oralmente, né? 20 minutos de apresentação
e depois mais uns 10, na verdade mais uns 20 minutos para o debate. E temas muito interessantes, os temas que foram apresentados, e todos com base em pesquisa, dentro da metodologia científica. Tem algum tema assim que chamou sua atenção? É difícil falar que só um tema chamou atenção, mas tem um em particular que eu achei muito interessante, que foi apresentado por um físico, que é sobre a apometria. Inclusive, você também está fazendo uma pesquisa sobre isso. Sim, eu também venho fazendo algumas pesquisas sobre a apometria. E como que foi esse trabalho? Só que o historiador, quando ele faz uma pesquisa sobre a apometria, ele faz uma pesquisa à luz dos conhecimentos históricos. Agora, ver um físico falando de apometria foi muito interessante. Porque ele diz o seguinte, que na apometria, os principais autores, os principais livros sobre a apometria, eles usam alguns fundamentos da física. Eu já vi. E esse físico, ele apresentou alguns, de uma maneira pontual, alguns conceitos da física que são empregados na apometria. E ele analisou. Bom, isso daqui não tem consistência. Por que não tem consistência? Porque de acordo com a física, faltou isso. Aqui não tem coesão. Não tem por isso. Então comparou o que é usado como física. Isso. E analisou. Isso. Ele analisou os conceitos da física empregados na Umbanda. E disse o seguinte, isso não pode ser aceito sob o ponto de vista do olhar da física. Né? E aí ele foi justificando lá na teoria. Porque a física diz isso, a Umbanda diz aquilo. A física diz isso. Você pode dar um exemplo assim, mais concreto? Então, agora, assim, eu não vou assim, saber explicar isso. Eu vou ter que aguardar o próximo ano, porque vai ser publicada a pesquisa, né, no livro do próximo ano. Aí, no próximo ano, nós vamos poder estar falando, que eu não vou me lembrar agora. E também vai estar disponível no YouTube, em breve. As gravações? As gravações. Isso é em que canal? Eu fico devendo Canal agora. Que eu tenho aqui no Centro de Cultura? Não. Da Liga? Da Liga. Você não sabe o endereço? Não sei. Eu tenho alguma informação aqui, mas está fazendo barulho no computador. Vamos deixar para uma outra oportunidade, nós passamos o endereço. Mas no site da Liga haverá informações. A Liga também tem... E qual que é o site da Liga? Acho que tem aqui o nome do site da Liga sobre a Liga. Aqui vai ser na verdade, se eu quero. Acho que é lip.net, www.lip.net. Lip. L-I-P-H-P. Lip.net.com.net. Não, mas é claro, né? Então depois nós confirmamos o endereço. Eu quero. Viu como não adianta. Igual tem gente aqui. Mexe com ele. Bom, então, o que mais você conta para nós? Então, mas assim, em resumo, assim, essa pesquisa do físico em relação à apometria, que conclusão que chegou? Ele disse o seguinte, eu não estou entrando no mérito sobre a eficácia. E ele usou uma expressão muito interessante, porque quando há um pensamento voltado para o bem, os espíritos ali atuam. Então ele disse que a pesquisa dele, em um momento, ele fazia referência à eficácia da apometria. O que ele simplesmente fez foi uma análise acadêmica sobre conceitos da física empregados na apometria. E que da maneira como esses conceitos da física
são empregados na apometria, não tem como isso funcionar. Então que a gente está havendo uma discrepância entre a prática, que segundo eles é da física, com os conceitos reais da física. Isso. Não está havendo. Os conceitos da física, do ponto de vista teórico, eles não podem ser empregados na Umbanda, na apometria, não da maneira como é utilizado. Né? Isso ele fazendo análise dos livros de apometria, os principais livros de apometria e os conceitos da física. É uma pesquisa muito interessante. Mais alguma área? Deixa eu ver. Mais alguma área? Por exemplo, algum trabalho? Tem um professor também que fez uma pesquisa na área médica. Ele analisou uma série de hospitais psiquiátricos, inclusive esteve em Franca, no Hospital da Kardec. Mas ele escolheu um outro hospital para fazer a sua pesquisa, e não o de Franca. E o texto dele foi publicado um artigo científico dele foi publicado no jornal da Unesp, e nos principais jornais da Universidade da Unesp. Então isso também foi muito importante, já que é uma pesquisa, né, com temática espírita, pesquisador inclusive é espírita, e tendo o texto dele publicado numa revista da Unesp. Então isso é de uma relevância muito grande. Né? Uma outra pesquisa aqui tem o site do CDPS. Não vai também deve ter algumas informações sobre o material. É só procurar, né? É Liga de Pesquisadores Espíritas. Mas numa outra oportunidade eu trago, até porque aqueles que nos acompanham estão sempre procurando lá reflexões espíritas. Aqui só tem do CDPE. O que mais? Tem também a história, porque eu gostaria de estar com um resumo em mãos, porque eu poderia falar os nomes, né? Mas tem uma história de uma médium que trabalhava com música, e essa médium ela não tinha nenhum conhecimento de música. E através da sua mediunidade, algumas canções, algumas peças foram produzidas. Então foi apresentado um trabalho sobre uma médium. Essa médium que não tinha nenhum conhecimento e que, dadas as características de alguns autores, não tem como, para quem entende de música, falar assim, não, esse aqui não é o espírito. Então, em alguns trechos, algumas mensagens, e mesmo em peças de música. Isso aqui é um trabalho comprovando a participação espírita. Isso dentro dos cursos de música da universidade. Então, quem analisou a obra dessa médium não foi um leigo, né? Não foi um apaixonado pela música. São pessoas com formação acadêmica. Certo. Então, muito interessante também essa médium, o trabalho apresentado. E o encontro foi só no sábado? Sábado e domingo. Só para você ter uma ideia, começou no sábado, às 8 horas da manhã, terminou às 5 horas da tarde. E no domingo, às 8 até o meio-dia. Tudo com apresentação de 20 minutos e os questionamentos. Os questionamentos. Uma outra coisa muito bacana, e isso eu estava até me esquecendo, que no sábado à tarde, no encerramento, foi apresentada um holografia, né? Holografia. Muito interessante, de Allan Kardec. E também do Eduardo Carvalho Monteiro, que é o fundador da Liga de Pesquisadores. Então, um trabalho que foi feito pelo Washington, de São Paulo, ele reuniu alguns amigos que ele tem e fizeram uma holografia. Tem um computador, um projetor, uma barra de acrílico, né? Ali é projetado
É maravilhoso. Eu não sei como isso é feito. Será que é 3D? Olha, hoje eles estão usando uma tecnologia. Eles fizeram isso num show esses dias com o Fred Mercury. Sim. A pessoa fica ali, refletindo. Maravilhoso. Era Allan Kardec participando. Materializado. Eletronicamente. Muito interessante o trabalho. Certo, beleza. Muito bem, Adolfo. Foi bom assim esse registro aqui dentro dos nossos encontros aqui, de reflexões espíritas, né? Porque sempre é uma experiência que está assim dentro do espírito de Kardec, né? Isso. Lidando com ciência, né? Com pesquisa. Isso daí até assim estimula a gente a participar, pelo menos como um frequentador normal, mas sem apresentar trabalho. Perfeito. Muito bem. Você tem mais alguma coisa para falar do encontro? Eu acho que dá para fazer aqui um pouquinho de estudo, né? Não, eu acho que o principal é isso, né? Durante o encontro é feita uma reunião dos membros da Liga, e nessa reunião são traçados alguns planos para o ano seguinte. Se mantém o encontro, se mantém a formatação. Então eu sugeri a realização de mesas redondas, né? E tem outras sugestões. Mercadar, né? Isso. Quer dizer que é uma coisa muito... No último congresso da ARGE, com o Jurencio, também houve uma manhã onde 8 pessoas fizeram apresentação de teses. Foi muito bom. Tinha jovens, até estudantes. Que maravilha. Foi muito bom. Então tá bom. Então vamos fazer um pouquinho aqui do nosso estudo. Vocês concordam? Só acho que a gente depois tem que voltar para esse assunto aí que você citou, né? Sobre os conceitos, porque está pensando aqui no que Allan Kardec sempre diz, né? Dentro dos conceitos atuais, conhecimento atual da física, existem incoerências de Sim, isso o físico provou. O físico provou dentro dos atuais. Então a gente agora precisa ver como é que é isso, mas assim, né? Na hora que você tiver aí pra gente. A pesquisa mesmo, seria interessante. A pesquisa vai sair num livro. Vai ser um livro, no ano que vem. Não pode mudar. Não, esse aqui não é o livro desse ano. Não, esse é o desse ano, foi publicado esse ano, mas são os trabalhos do ano passado. Ah, então sempre é atrasado. Isso. Né? E na internet vai ser disponibilizado, ele falou por no máximo 15 dias. Todas as apresentações. Agora, uma coisa é a apresentação que foi feita lá no ponto, de 20 minutos, que a gente deu uma ideia. Outra coisa é o texto. Claro que Eu creio que ouvir os dois, né? os dois. Quer dizer que a apresentação, vocês vão ter uma ideia, nós vamos ter uma ideia melhor do trabalho. Mas conhecer mesmo o trabalho só no próximo ano. Eu tenho também que um resumo dele no computador, mas Esse computador hoje está meio gripado. não, ele faz esse barulho mesmo. Só na hora que liga o arquivo. Você clica no arquivo. Depois ele para. Qualquer arquivo. Não, qualquer arquivo. Acessamos DVD, né? CD, DVD. Porque você está acessando DVD. É porque lá eles deram um CD, na verdade é um CD, com os resumos de todos os trabalhos, com a programação. E aí tem inclusive o site da Liga. Então, é através desse CD que eu teria todas as informações. Entendi. Né? Muito bom. Tudo bem. Então, vamos ler um pouquinho. 266, isso? No último parágrafo.
Isso. Depois Adão? 22:8. Você lê aí, nós ouvimos só a voz do dia até agora. A comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem é, desse modo, uma condição de primeira necessidade, não podendo ser encontrada no meio heterogêneo, onde tem acesso às paixões inferiores do orgulho, da inveja e do ciúme. Paixões que sempre se revelam pela malevolência e pela acrimônia de linguagem, por mais espesso seja o véu em que se procure cobri-las. É o ABC da ciência espírita. Se quisermos fechar aos novos espíritos a porta desse recinto, fechemos primeiramente a porta de nossos corações e evitemos tudo quanto lhes possa otorgar poder sobre nós. Se algum dia a sociedade se tornasse joguete de espíritos mistificadores, é que a ela teriam sido atraídos. Por quem? Por aqueles nos quais encontrassem ela, pois só comparecem quando sabem que serão ouvidos. Conhecemos o provérbio: diz-me com quem andas e te direi quem és. Podemos parodiá-lo em relação aos nossos espíritos simpáticos, dizendo assim: diz-me o que pensas e te direi com quem andas. Ora, os pensamentos se traduzem por atos. Se admitirmos que a discórdia, o orgulho, a inveja e o ciúme só podem ser insuflados pelos maus espíritos, aqueles que aqui processam elementos de desunião suscitariam entraves, acusando por isso mesmo a natureza de seus satélites ocultos, e não poderiam senão lamentar a sua presença no seio da sociedade. Queira Deus que isso jamais aconteça como mistério. Auxiliados pelos bons espíritos, se a eles nos tornarmos favoráveis, a sociedade se consolidará, tanto pela consideração que tiver merecido, quanto pela utilidade de seus trabalhos. Se consolidou. Beleza? Falou disso ontem aqui no banheiro. Algum comentário? É clareza, né, de Kardec. O coração, o pensamento. Continua. Se tivéssemos em vista apenas experiências voltadas para a satisfação da curiosidade, a natureza das comunicações seria mais ou menos indiferente, pois somente as tomaríamos pelo que elas representam. Como, porém, em nossos estudos não buscamos uma diversão, nem para nós, nem para o público, o que queremos são comunicações verdadeiras. Para isso, necessitamos da simpatia dos bons espíritos. E tal simpatia só é adquirida pelos que afastam os maus com a sinceridade de suas almas. Dizer que espíritos levianos jamais se têm imiscuído conosco a fim de ocultar o nosso lado vulnerável seria muita presunção de perfeição. Os espíritos superiores chegam mesmo a permitir, a fim de experimentar a nossa perspicácia e o nosso zelo na pesquisa da verdade. O nosso raciocínio, porém, deve pôr-nos em guarda contra as armadilhas que nos podem ser estendidas e, em todos os casos, nos fornece os meios de evitar. Que beleza, hein? A argumentação dele é a mesma, né? A mesma tônica dos livros, né? Mesmo raciocínio. E olha o que ele fala, que os espíritos superiores chegam a permitir a influência dos espíritos levianos.
para experimentar a nossa perspicácia e o zelo da pesquisa da verdade. Zelo na pesquisa da verdade. Pesquisa da verdade. Pesquisa. E cada grupo vai ter Muito importante as companhias que merecem. essa humildade, né? Não há nenhum momento de presunção, né? Dizer que espíritos ferianos jamais se tenham excluído conosco a fim de ocupar o nosso lado vulnerável seria muita presunção de perfeição. Quer dizer, Eles vêm mesmo. eles vêm, nós vamos errar, nós temos que ficar atentos, prestar muita atenção. Por isso que tem que estudo, né? Reflexão, pesquisa. Me lembro de uma história, de vez em quando eu conto as minhas palestras. O Espírito perguntou assim: eu sou de Atlântida. Eu vou desenhar para vocês um mapa da cidade perdida. Pega papel, pega lápis. E pegaram papel. Depois de umas 4 horas, né, alguém perguntou: escuta, mas não vai ficar pronta essa planta? Não. Ah, vai demorar um pouquinho, eu estou fazendo o tamanho original. Todo grupo está sujeito, né? A mistificação. Mas por isso que tem que estar atento, né? Analisar direitinho, que a imitação é bem conhecida, viu? Que nós já passamos a vez com essa experiência, até assim, justificar, é um espírito bem conhecido, né? Aqui da cidade, inclusive até os gestos que ele fazia com a gente, né? Às vezes batia assim no braço, maneira de chamar as pessoas, mas só que a vibração é diferente. É um detalhe, né? Uma das ferramentas, né? É a percepção a vibração. O que está passando, está falando, você está sentindo. O médium é muito nessa hora, precisa estar muito atento, né? Principalmente o médium. Mas pessoas assim, carimbadas aí na doutrina, já passaram por isso também. Mas ninguém é isento disso. É o que ele falou aqui. Ninguém é isento. Agora, isso tem que analisar, né? Também não pode. Essa análise tem que ser assim. A pessoa também não pode ficar no outro extremo. Muito sério. Não aceitar nada. Senão aí às vezes. Nas experiências assim, que você vai. Que é aquela coisa que eu sempre comento, né? A gente às vezes fica. Mais alto, forte. A gente fica pensando, mas será que você não foi muito rigoroso aqui? Ou muito, né, calmo ali? Mas é aquela história, você tem que mais ou menos ficar atento e ouvindo, né? E procurar fazer o que você julga melhor no momento, né? Porque, como o Antônio falou, se você ficar muito cético, você acaba também atrapalhando. Porque às vezes você pode. Você ficar assim, você vai inflexível, você vai às vezes rejeitar um monte. Você já está emitindo uma vibração. Mas tem aquela frase também, é preferível. E dá 10 verdades. Você está no Porque aceitar é uma mentira, né? E tem aquela historinha também, já que você gosta de historinha, aquela história do espírito que vinha, era autêntica, a comunicação não cara. Não, isso aí não é fulano, não. Isso aí não é fulano, não. E vinha de novo, não sei não. Aí depois acho que se encontra no hospital e tal. Fala, mas você nunca apareceu lá. Fala, mas eu ia lá, você não
nunca acreditava que era eu. Essa é uma história semelhante. É um parágrafo tão pequenininho, tão profundo, mas maravilhoso, que ele faz o objetivo da sociedade, está se referindo à sociedade parisiense. Não consiste apenas na pesquisa dos princípios da ciência espírita. Vai mais longe. Estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nelas que encontra a sua verdadeira utilidade. Olha, se nós fizermos o primeiro, já está bom, viu? Se nós pelo menos estudarmos, pesquisarmos os princípios da ciência espírita, já é um caminho. Às vezes nem isso nós vamos fazer. O que dirá suas consequências morais? Tem que estudar completo, né? Isso aqui é a frase com cartaz, viu? Repete. O objetivo da sociedade não consiste apenas na pesquisa dos princípios da ciência espírita. Vai mais longe. Estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nelas que encontra a sua verdadeira utilidade. Direcionamento, né? Mais uma vez, né? Análise e consequência, né? Onde que isso está sendo útil, o que isso está ajudando. Você acabou de falar, você às vezes está ouvindo, tem todo um processo, um floreio, não é? Mas e no fundo? Está dizendo alguma coisa realmente? Ou está só te floreando, tal, para você se encher de repente vaidade, para nossa o espírito que estou recebendo, né? Então, que alguém fala aqui, ó, deixa acontecer para você descer dessa nota também, né? E essa é o salto alto. Dá para ler mais um pouco? Não é um parágrafo muito grande, O que é isso aí? Não é assim, está bom, Porque não é só o Janine uma vez, entendeu? A gente estava sentado, eu estava assim. A mulher está te incomodando, porque tem esse toque. Eu falei assim, então, você vai olhar para ele e falar assim, você está aí, está me incomodando, você vai ficar aí. Você ficou o tempo inteiro, tá ligado? Bom, então, podemos encerrar? Você faz a prece? Amado Jesus, amigos da espiritualidade, nós agradecemos a mais essa oportunidade, em especial dirigimos as orações a meu pai, que se encontra um pouco enfermo na casa dele, que ele possa receber as nossas vibrações de amor e carinho. E Jesus, do seu amor, possa continuar nos enviando esses mensageiros